Olá amigos, aqui o Odivan Velasco, apresentando mais plantas do cerrado, né? Hoje eu quero falar especificamente sobre polinização. Eu passei aqui e vi muitos insetos polinizando essa planta aqui, que é um tipo de Erythrocyon. Então aqui tem besouros, aqui tem marimbondos, olha aí, marimbondos, abelhas, borboletas, mariposas, tudo eu já vi aqui nessa planta agora há pouco. Estava aqui observando o trabalho desses insetos aqui, esses bichinhos, né? E resolvi falar um pouco sobre a polinização, a importância, né, que isso tem na vida da planta. Polinização, meus amados, pode ser entendida assim, falando improvisadamente, né, como uma interação ecológica entre animais, né, insetos e plantas angiospermas. Angiospermas são espécies de plantas que produzem sementes envolvidas por um fruto. Então, esta é a característica básica das angiospermas. E essas plantas, elas precisam da polinização de insetos, besouros, abelhas, borboletas, mariposas, marimbondos, né? Marimbondos, que mais? Bom, vários insetos, pássaros, alguns pássaros, morcegos, só que os morcegos são de hábito noturno, a gente quase não consegue ver a atividade deles. Então as angiospermas precisam dessa polinização. E angiospermas, a gente fala assim, angiospermas, a gente para memorizar, a gente entende que é uma palavra que vem da língua grega, né? Que anjo significa bolsa, vaso. Já viu aquela história? Estourou a bolsa, mais ou menos por aí. Mas esperma, também da língua grega, que significa, nesse caso aqui, semente, né? E se tratando do homem é o esperma mesmo, o sêmen. Tudo a ver, né? Então você vê que tem aqui uma atividade sexual das plantas, em que os insetos participam ativamente nesse processo. Quando um inseto, uma borboleta, uma abelha, se achega a uma flor para tirar o néctar dela, ele vai de flor em flor e vai levando pólen, que é o material genético reprodutivo da planta, vai levando pólen de uma planta para outra e vai, assim as plantas vão fecundando, né? Junta-se lá a parte masculina com a parte feminina da planta e aí há a fecundação. E os insetos, esses polinizadores, né, aliás, participam desse processo ativamente. Sem eles, as plantas angiospermas podem até produzir frutos, mas não vai produzir sementes com qualidade reprodutiva, boa qualidade. Ao lado das angiospermas tem as gimnospermas, que a gente aprende lá que é característica básica dela, né? É semente, ou, aliás, fruto, semente nua, né? Semente nua, ou seja, a própria semente já é o fruto, tá certo? Então, é isso aí que acontece. E muitas dessas gimnospermas, a polinização é pelo vento, ela produz pólen em abundância e é disperso pelo vento, compartilhado pelo vento principalmente. Então, as angiospermas precisam dos polinizadores, insetos, abelhas, mariposas, borboletas, marimbondos, morcegos, por aí vai. E um dos estudiosos que estudou, agora uma curiosidade, né? Um dos estudiosos
que ajudou a construir o conhecimento sobre a polinização foi Sprengel, um alemão chamado Sprengel. E ele estudou teologia e filosofia, era professor de filosofia. Mas ele sofria de hipocondria. E para tratar essa doença, ele se dedicou à botânica. E aí tudo empiricamente, era um autodidata, e aí ele foi fazendo as observações, suas anotações, observando, né, as plantas. E ele então ajudou a construir o que a gente conhece hoje sobre a polinização. Eu tenho algum ponto comum com o Sprengel, não sou hipocondríaco, nem sou autodidata. Esse é o ponto diferente. Agora, eu também estudei teologia. Esse é o ponto comum, mais comum talvez. E eu também uso as caminhadas no cerrado como terapia. Então vou contar um pouquinho dessa história. Eu vim do Rio de Janeiro para o Distrito Federal em 1980, final de 1989, outubro de 1989. Então eu vim para cá, Distrito Federal, muito abatido, muito deprimido, uma tristeza profunda. E eu me deparei aqui com um Distrito Federal, um cerrado queimado, tudo carbonizado. Vim de um lugar de águas cristalinas, árvores altas, verdinhas o tempo todo, mesmo no período seco. E me deparei com aquele cenário, um cenário de deserto. Parecia que eu estava em outro país, em outro planeta. Então, a tristeza tomou conta de mim de vez, me arriou de vez. E para me aliviar dos estresses, eu comecei a andar. Aquele mato queimado. Um poeta chamado, se identificou, né, como Ramon de Campoamor. Ele diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Aí eu comecei a olhar, observar o chão carbonizado, e impossível não notar as plantas, os brotos que brotavam ali com muito vigor, com muita força, como quem disser assim, nós temos pressa para transmitir a nossa identidade, nosso material genético. Eu quero mostrar que nós não nos entregamos, parecia que as plantas estavam me dizendo isso. Aí eu comecei a reviver com a observação das plantas, ver como elas reagem às intempéries da vida. Eles haviam acabado de ser queimadas, estavam reagindo com muita força, reproduzindo com muita graça, como se estivesse rindo das adversidades. Aí eu falei, puxa, é disso que eu preciso, rir das adversidades. E aqui estou eu até hoje, não parei de andar pelo cerrado, de pesquisar, de observar essas coisas, me inspiro com essas coisas aqui, ok? Eu queria deixar isso para você, olha, não pare, não desanime. Às vezes tem muitos hipocondríacos aí, como Sprengel, né? Mas o seu caso tem solução. Agora com o Covid-19, pandemia, muita gente em casa, não sabe o que fazer, e as pessoas dizem, fique em casa, tudo bem, pode ficar em casa, mas saia um pouquinho, faça alguma coisa, mesmo em casa, dedique-se ao desenho, à pintura, a alguma forma de artesanato, faça alguma coisa, se mova, não se entregue, não se entregue. Ah, hipocondríaco, não tem cura, doença que não tem cura, não sei o quê, depressão.
Nada disso, tudo tem solução. Você precisa só enxergar a solução. A beleza está nos olhos de quem vê. Lembra? Ramon de Campo Amon? A beleza está nos olhos de quem vê. Dependendo de como você vê, o seu caso tem solução. Jesus falou sobre isso, lembra? Isso que é Mateus 6:24, se não me falha a memória. Não, você pode ler Mateus, todo você vai encontrar lá. E Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. De modo que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha, o que é isso, gente? Ele está dizendo o seguinte: se os seus olhos for bom, você vai trazer vida, vai trazer luz para a sua vida, vai trazer alegrias, você vai procurar ver o lado bom das coisas. É isso aí. Sucesso vital, completo. Curta, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Tenha você também sucesso vital. Tchau.